Prepare-se, você vai ouvir agora mais uma mensagem gravada na comunidade evangélica Casa Sobre a Rocha, na voz do pastor Carlos Martins. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, eu gostaria muito de você abrir sua Bíblia lá em Neemias, capítulo 1. Nós já estamos falando há algum tempo sobre Neemias, expondo, todas essas vivências desse homem. E hoje eu queria falar um pouquinho, já que a gente está tanto no aniversário da igreja, como também, recentemente, nós tivemos aí o Dia do Pastor, e eu queria falar dessas duas perspectivas, a perspectiva do líder, a perspectiva da igreja e do mundo. Essas três características. Eu não consegui ver outro líder que pudesse me ajudar a destacar esses pontos, Eu acredito que esses desafios na vida ministerial, nos dias em que a gente está vivendo. Então eu queria compartilhar com os irmãos o livro de Neemias, no capítulo 1, versículo 3, que vai dizer assim: eles me disseram, os que sobreviveram ao exílio estão de volta na província, encontram-se em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e te obedecem os teus mandamentos, estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. Temos procedido perversamente contra ti e não temos obedecido aos mandamentos, nem aos estatutos, nem aos juízos que ordenaste ao teu servo Moisés. Lembra-te da palavra que ordenaste ao teu servo Moisés, dizendo: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Mas se voltardes para mim e obedecerdes os meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos exilados estejam nas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que eu escolhi para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão, com a tua poderosa mão. Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se deleitam em reverenciar o teu nome. Dá êxito ao teu servo e concede-lhe favor perante este homem. E eu era copeiro do rei. Queridos, nós já falamos alguns momentos, que eu não me lembro, eu tenho memória um pouco curta, mas a gente já falou algumas vezes sobre Neemias na perspectiva de um líder de Deus, de um vocacionado. E diante da notícia, que o seu irmão Anani vai trazer, a gente vê ali o despontar de alguém com uma vocação, com uma vontade que nasce no seu coração de fazer alguma coisa para mudar Jerusalém, que estava com os muros destruídos e os portões queimados a fogo. Quando a gente, irmãos, nós visualizamos a história de Neemias, é claro que você conhece também como eu, conhecemos um pouco da trajetória de Neemias, a gente vai observar que Neemias recebeu grandes desafios na sua geração, na sua época.
Um dos seus grandes desafios era ter, por exemplo, autorização do rei, né, do rei Artaxerxes, para poder sair da sua função, que era uma função de confiança, não era qualquer um que poderia estar ali. Ser copeiro do rei naquela época era responder por toda a alimentação do rei, né? E se tinha uma forma de matar rei naquela época, era através de envenenamento. E o copeiro era alguém que tinha uma confiança e uma responsabilidade, não era qualquer pessoa que poderia estar nessa posição. E Neemias tinha agora a vontade e o desafio de conseguir encontrar um favor perante esse rei, para poder sair nessa missão de restaurar os muros de Jerusalém que estavam destruídos. Nós temos também a nossa vida, queridos. Nós temos desafios. Talvez você esteja aqui também atravessando um grande dilema, né? Atravessando talvez um grande desafio, um grande problema na sua vida, que nós, em alguns aspectos, às vezes nós nos encontramos um pouco sem saída. Às vezes não conseguimos enxergar, né, com os nossos olhos naturais, uma porta de escape, uma saída. E eu acredito que talvez a gente possa ter mais dificuldade quando a gente quer olhar as coisas que acontecem na nossa vida somente com os olhos naturais, somente com o enxergar da visão humana, da perspectiva humana, da prisma humana, ou daquilo que a gente pode fazer. Eu entendo, irmãos, que para a gente falar um pouco de, por exemplo, chamado e vocação, né, visualizando aí o dia do pastor que passou, a gente hoje pode considerar que há uma grande crise nessa área. Há uma crise estabelecida. Nós vemos hoje, eu vejo isso como uma crítica muito grande, por exemplo, da igreja brasileira, onde nós temos líderes que não são líderes de Deus, não são líderes comprometidos com Deus, nem muito menos com a sua palavra, porque cada dia que passa, eles inventam coisas novas, e que na verdade não precisaria ser inventadas. O evangelho é simples, irmãos. A palavra de Deus, ela é simples. Você não precisa ter um alto grau de formação, você não precisa ter um grau de doutorado, pós-doutorado, PhD, para que você possa compreender as Sagradas Escrituras. A Bíblia, ela foi colocada de uma forma em que o leigo e o estudado possam entender, de uma forma em que vai estabelecer para ele uma base de sustentação para a sua vida em todas as áreas. Mas quando a gente olha para Neemias, nesse líder que para nós ele é um exemplo, e a gente vê, a gente já falou aqui sobre ele, a dinâmica que ele teve, a notícia, a humilhação, o jejum. Antes dele pedir alguma coisa a Artaxerxes, ele se reporta àquele que tinha o maior poder, aquele que era o rei dos reis, senhor dos senhores, aquele que tinha o controle da história na sua mão, e ele faz essa oração em que ele se inclui dentro dos pecados de Israel. E eu falei até com os irmãos aqui, quando a gente faz a contagem desse período de cativeiro assírio, cativeiro babilônico, a gente vai entender que Neemias nasceu dentro do cativeiro. Neemias não esteve em momento algum lá em Jerusalém, ele nasceu, ele foi alguém que nasceu dentro já na posição de escravo, alguém que já cresceu em toda a sua infância vivendo a tragédia do seu povo, que agora ele se coloca, né? Olha, a gente vê o líder nascendo, o meu povo, esse povo que se chama pelo teu nome, e ele se inclui nos pecados desse povo que o antecederam. E quais eram os pecados desse povo? Eram muitos, irmãos, muitos pecados. O cativeiro babilônico, ele foi a última tentativa de Deus para que não perdesse definitivamente aquele povo, como o reino do norte também foi perdido pelo cativeiro assírio,
O reino do norte, as outras tribos foram destruídas no cativeiro, não voltaram, morreram lá. O reino do sul, que era Judá, foi levado por Nabucodonosor com o império babilônico, onde eles passaram aprisionados 70 anos de suas vidas. Uma geração possivelmente morreu no cativeiro por causa da desobediência à palavra de Deus, por causa da recusa em obedecer. Quando você pega ali profeta Jeremias e tantos outros profetas, você vai ver o anúncio: olha, Deus está avisando que vai vir um povo estrangeiro e vai levar vocês, vai destruir isso tudo aqui. Vocês têm que abrir o ouvido, vocês têm que abandonar os deuses estranhos, vocês têm que parar de sacrificar a Baal, Astarte, Astarote, porque senão Deus vai destruir tudo isso aqui. E o povo se recusava a dar ouvidos. É claro que Neemias teve os desafios da sua época, e depois você pode ler todo o livro, né? E a gente vai no futuro continuar falando sobre ele. Ele teve os seus desafios, como Josué também teve os seus desafios, como cada um de nós tem os nossos desafios da nossa vida, e como também, como pastor, nós temos também os desafios. E eu queria falar um pouco desse desafio do chamado, o desafio da vocação. Como eu falei, nós vivemos uma grande crise. Eu acredito que a igreja hoje, a igreja brasileira, ela está vivenciando uma crise que os Estados Unidos vivenciou na década de 40, década de 50, onde ainda tinha esse vínculo com o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, onde as escolas eram regidas pela Bíblia, pelo conhecimento das Escrituras Sagradas, onde isso hoje não é mais realidade. E quando a gente olha nessa perspectiva histórica do que aconteceu lá na América do Norte, nós podemos olhar para cá, para a América do Sul, e identificar que o mesmo processo está se estabelecendo. A mesma coisa está acontecendo. Nós vemos aí, e as redes sociais hoje, cada um é um repórter em particular, né, em potencial, que está ali divulgando vídeo e os acontecimentos, principalmente nas universidades, onde nós temos visto um socialismo ateu, esquerdista, crescendo, proclamando uma mensagem que não tem qualquer perspectiva de Deus. Deus é invenção humana. Nós queremos viver na plenitude dos desejos da nossa vida. Nós vemos, por exemplo, um grupo de mulheres, de meninas de todas as idades, que tem lá o título de feministas, que defende o assassinato, que defende a liberação, e às vezes se passam até mesmo por ridículas em suas atitudes e manifestações, que são na verdade uma espécie de libertinagem institucionalizada dentro das próprias universidades federais, onde isso não deveria acontecer. Nós temos visto, irmãos, os mais desagradáveis absurdos que têm acontecido na nossa nação. E quando a gente olha para essa perspectiva de líder, eu acredito que o que está acontecendo no Brasil é justamente a falta de liderança. A falta de líderes. Quando a gente olha para as igrejas, nós estamos percebendo que cada vez mais nós temos líderes descomprometidos com Deus, com a palavra. Por exemplo, nós precisamos perceber, e eu acredito que na nossa área, né, e eu quero começar a falar daqui de cima, na área pastoral, nós precisamos entender, e a gente enxerga isso, pessoas, líderes que amam mais o lucro do que as pessoas, que amam mais o dinheiro do que as pessoas, que um culto a Deus deixou de ser a Deus e passou a ser um culto ao dinheiro, onde tudo está agora vinculado na questão do envelope. Como isso é triste, irmãos, onde a gente observa que isso nós entendemos tranquilamente, é um privilégio que Deus nos dá, e a gente faz isso dentro do momento de adoração, porque a gente, do louvor, porque a gente entende que tudo que nós temos, Deus é que nos deu, e a gente devolve à casa do tesouro parte, Ele pede a menor parte, 10%,
e a gente sabe que isso é um privilégio, e ele fala, olha, isso aí não é para mim, isso é para que a minha casa tenha mantimento, né? E há um discurso tão acelerado, né, de que uma vez um amigo falou assim, não, eu não concordo, eu sou crente, mas eu não concordo com isso, um amigo do trabalho. E eu falei, então por favor me dá o seu endereço e o seu telefone, porque quando chegar alguém lá pedindo para ajudar a pagar uma conta de luz, comprar um leite, eu vou te dar o teu telefone e você vai ajudar. Não, aí não, mas aí nessa parte ninguém quer, né? Mas quando a gente percebe essa resistência, é porque a gente tem visto um discurso que tem se torcido da realidade bíblica. A ideia que Deus instituiu foi para que houvesse mantimento na sua casa, e Deus não precisa dos nossos mantimentos. O mantimento é para servir aquele que está com dificuldade. Mas nós temos visto isso, pessoas e líderes que têm amado mais o lucro, o dinheiro, e têm entendido de uma forma errada que vocação, ela tem vista pela perspectiva do dinheiro. Isso às vezes aparece até mesmo nas salas de aulas, onde a pessoa quer ser pastor, porque conhece um pastor que tem um bom salário, né? Ou um salário virtuoso, né? Que não corresponde com a realidade da nossa nação. A gente sabe que isso é muito importante. A gente sabe que isso deixa o líder numa posição em que ele vai se preocupar somente com você e vai cuidar somente com você. Ele não vai ter que se desdobrar em 2, em 3 empregos. Isso aí é muito bem aceito e tranquilo, bem estabelecido. Mas o problema é quando o vocacionado procura ser pastor em virtude disso. Outra coisa que a gente também percebe, irmãos, e isso está no livro de John Joett. Ele fala no seu livro Pregador, Sua Vida e Sua Obra. Ele vai trazer uma abordagem muito interessante, que ele vai dizer que depois de várias tentativas desse indivíduo, onde ele não conseguiu passar no curso de medicina, não conseguiu passar em engenharia, não conseguiu passar no direito, ele então faz a célebre declaração: Deus está me chamando para o ministério. E ele decide então ir estudar para ser pastor. Mas o livro de John Joett, ele vai falar justamente o contrário. Vocação é quando todas essas portas estão abertas e nós escolhemos o ministério. É quando tem a porta da medicina aberta, quando tem a porta da engenharia aberta, quando tem a porta da arquitetura aberta, e eu falo, não, eu quero essa porta aqui, porque eu sinto isso verdadeiramente arder no meu coração. É muito interessante a gente perceber também, nessa primeira perspectiva, a perspectiva do ministério, do ministro, o doutor, por exemplo, o doutor Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que vocação é como se nós fôssemos colocados por Deus algemas invisíveis. Você não vê, você é compelido a ir em frente, sem qualquer possibilidade de desistir daquilo que Deus colocou para você. É algo muito mais forte do que a gente, do que nós mesmos. É algo que faz com que a gente siga sempre em frente diante desses desafios. Por isso que a vocação ministerial, o chamado de um pastor, ele não pode ser e ter a motivação financeira, porque ele vai estar indo para o ministério com a motivação errada. A nossa motivação precisa ser vidas, almas, pessoas, onde nós vamos, pela graça do Senhor, de alguma forma, tentar ajudar, não atrapalhar, que às vezes tem pastor que atrapalha, né? Tentar ajudar, tentar formar. Eu, quando vejo essas fotos, eu tenho elas lá nos meus arquivos, eu fico muito feliz porque eu participei da vida de alguns jovens aqui desde do início de tudo. Alguns aqui eu cheguei a ver de fralda. De fraldinha, não vou falar porque senão, né, ficam chateados comigo, mas assim, de trancinha, né, daqueles vestidinhos de criança, e a gente viu todo e pôde participar da vida deles ao longo desses anos. Isso é vocação, irmãos.
E nunca foi, e nunca houve um interesse de arrancar alguma coisa. O interesse que tinha de arrancar deles era uma fidelidade em servir a Deus. De arrancar no sentido de ensiná-los, juntamente com a família, com os pais, para que eles pudessem amanhã ser alguém que pudesse brilhar. E quem esteve na escola bíblica de manhã vai entender o que eu estou dizendo. Brilhar nessa terra com a posição que vai ser conquistada em relação a glorificar o Senhor. Nós temos também, queridos, no nosso tempo, nessa crise em que a gente vive ministerial, nós temos muitos pastores confusos e ignorantes biblicamente, que afirmam o que eles não conhecem, que pregam o que não vivem, que têm segredos escuros, que têm uma vida dupla. Nós estamos visto isso acontecer aí quase que diariamente para nossa tristeza, porque o ofício pastoral, eu acredito que é uma das posições mais nobres que Deus pode colocar alguém, uma posição em que você passa a ser um representante do Senhor, daquilo que o Senhor pode fazer na vida de alguém, naquilo que Ele pode realizar na vida de um ser humano. E a gente vê que muitos estão por esses caminhos escuros, estão andando constantemente em terreno escorregadio, pelas suas ignorâncias e tantas outras coisas. Pastor, irmãos, ele tem que ter uma postura de aluno todos os dias. Ele tem que nunca entender que ele sabe de tudo, mas ele tem que sempre procurar aprender. Ele tem sempre que procurar estudar. Como estudar é bom, irmãos. Como estudar é bom. Se todo mundo entendesse isso. E quando eu falo estudar, eu não sou um crente fechado, né? Com aquele tapa-olho, não tem que estudar a Bíblia. Não, estudar. Você fazer uma universidade, você se equipar de conhecimento, para que através também desse conhecimento você possa ajudar alguém. Porque assim, não é assim que funciona. Você vai no médico que não sabe ler, apesar que o médico, alguns não sabem escrever, né? Mas pelo menos o cara lê, sabe, né? Escreve meio um negócio lá engarrachado que você pega e às vezes nem o farmacêutico consegue decifrar a receita. Mas assim, você teria coragem de ir num médico que nunca estudou? No tempo da minha avó não era médico, era benzedeiro, não é isso? Fazia lá uns estalos lá, jogava um caldo de folha na tua cabeça e você vinha fedorento, amaldiçoado e ainda com a doença, né? Não vinha com nada de bom. Mas assim, muita gente, eu acredito que se dedicou, porque eu entendo que vocação ministerial, ela não se enquadra somente na figura do pastor. Por exemplo, ser médico, eu entendo que é uma vocação de Deus. Ser professor é uma vocação de Deus, porque quando nós ensinamos, nós estamos dando um pouco do que a gente é para aquele indivíduo. Aquele indivíduo vai crescer. Quem aqui levanta a mão que lembra de uma professora primária? Levanta a mão assim. Eu sou uma. Eu lembro de uma professora que ela cuspia todo dia quando ela me dava aula, porque eu sentava na frente ali, né? Nós podemos ter lembranças boas ou lembranças ruins. Talvez você carregue um trauma de uma professora, né, que você nunca mais esqueceu. Percebe como é que ficou registrado na tua vida? Mas a gente também lembra das professoras boas, né? Eu me lembro de professoras que até hoje eu carrego frases dentro de mim que elas falaram que nunca mais eu esqueci. Nós temos, irmãos, essas virtudes, né? Nós chamamos de vocação e dadas por Deus. Outra coisa também dentro do ministério que nós precisamos entender é que a gente precisa ter uma vida transparente. Você, por acaso, teria coragem de emprestar o seu celular para alguém, para ele poder dar uma olhadinha? Você teria coragem, por exemplo, de deixar o seu celular com um adolescente 2 dias, né? Teria? Não, mas por que não teria? Por quê? Você tem alguma coisa a esconder ali, né? Nós temos que ter uma vida completamente transparente. Nós temos que ter uma vida clara, límpida e cristalina, porque senão a nossa mensagem ela cai em descrédito, porque nós vamos pregar somente teoria, não conseguiremos pregar o que a gente vive. Você tem alguma coisa na sua vida que precisa consertar, ajustar? Se você tem hoje a oportunidade de colocar isso diante do Senhor.
colocar isso diante de Deus. Nós também sabemos, irmãos, que se o nosso compromisso com o nosso chamado for com Deus, jamais nós teremos medo de críticas. Jamais nós teremos medo daquilo que as pessoas dizem. Quantas coisas, né, já disseram ao meu respeito que não vale a pena a gente falar aqui, mas foram coisas terríveis, foram coisas que machucavam sim, machucavam lá dentro, porque não refletia e não refletiu em momento algum a tua intenção de fazer com que as pessoas percebessem algo errado, ou tivessem um entendimento errado. Na verdade, eles eles nos medem com as suas próprias réguas de avaliação moral. Cada um tem uma régua de avaliação moral, e às vezes a tua régua está quebrada. O teu nível moral, ele é muito forte quando você mede os outros, mas você não tem coragem de medir a si mesmo com a sua própria régua. Quantas vezes críticas e mais críticas que faziam com que a gente se sentisse pior do que uma lagartixa na parede, que só vivia para comer mosquito. Mas o compromisso com Deus, irmãos, ele nos fortalece. Paulo vai falar em Atos 20, capítulo 20, versículo 24, ele diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Paulo vai falar assim: olha, eu não tenho a minha vida como preciosa, a única coisa que eu tenho preciosa na minha vida é cumprir o chamado que Deus me deu. É a visão, é a vocação do líder, cumprir o chamado. A alegria de ver que, por exemplo, as nossas criancinhas cresceram, ficaram grandonas, mas que a gente lembra que no começo a gente pegava no colo, agora não dá mais, tem que pedir ajuda, né? Mas a gente pegou no colo. Sabe, queridos, essa é a alegria da construção de um ministério. Ministério não é só o pastor artista. Sabe que existem pastores e ministros artistas, ele só aparece de vez em quando, assim, ó. Quando aparece é só para dar autógrafo. Pastores que às vezes estão cercados de seguranças, armados com fuzis. Que é isso? Que ministério é esse? Pastores que só aparecem domingo à noite, que são completamente inacessíveis. Eu conheço homens, claro que não poderia nem chamá-lo de pastor, mas que já disse para a ovelha: eu não dou o telefone da minha casa para ovelha nenhuma. Problema de igreja tem que ser tratado na igreja. Alguém que não tem qualquer tipo de chamado, ele não ouviu o chamado. É aquela história que a gente fala assim, ó, Deus chamou fulano, aí você estava na direção, pensou que era com você, mas era com alguém que estava atrás de você. E a pessoa pensou que podia ir. Esses são os nossos desafios, que eu entendo que é o desafio de ser pastor. Desafio de, em muitas vezes, você chorar sem ninguém ver. Nessa questão de choro eu sou bem tranquilo, né? Tenho essa dificuldade. Eu acho que o meu choro é mais para dentro, é mais interno, é mais isolado. E a gente vê aí alguns pastores até mesmo cada vez mais se isolando porque estão com problemas gravíssimos emocionais. Porque esse ofício, ele não é natural. Ele não pode ser encarado de uma forma natural, ele é sobrenatural. Se Deus não chamar, você não consegue permanecer. Outro desafio também que eu vejo, irmãos, é o desafio na igreja. E esse aqui se prepara aí para você ouvir algumas coisas também. Principalmente aqueles irmãos que gostam de falar muito. Chegou a vez de você também ouvir um pouquinho. Se Neemias enfrentou, irmãos, desafios lá no seu chamado, e desafio também com aquela igreja, nós hoje temos enfrentado um desafio. Um desafio começa onde nós temos muitas ovelhas que têm problema nas pernas traseiras, que dão coice no pastor. Já viu ovelha dando coice? Tem muitas ovelhas que dão coice, que dão cabeçadas. Talvez ainda não entenderam que o pastor, ele precisa ser visto como um anjo de Deus que está ali, que foi colocado para te ajudar,
para te orientar. Não que eu tenha tal pretensão de ter esse título, né? Mas assim, é alguém que você procura quando quer, e quando você procura, você entende que ele tem que estar sempre disponível na hora em que você está, que você quer. E é isso que acontece na maioria das vezes. Você está disponível sempre, até mesmo disponível para ser o amparo do coice que você quer dar. Esse é um dos grandes desafios que Neemias enfrentou, de pessoas que estavam infiltrados naquela congregação, onde só tinham a vontade de dar coices, de falar coisas indevidas, de críticas infundadas sem qualquer tipo de parâmetros bíblicos, mas achavam-se no direito até mesmo de legislar sobre a vida de Neemias. E não é isso que a gente vê? Pastor não pode ter vida. Se o pastor trocar de carro, o que a pessoa fala? Está roubando a igreja. Ele tem que ficar com a carroça, né? Está roubando, né? Os maridos que no tempo que não eram crentes, quantas vezes talvez você possa ter dito, já está indo dar dinheiro para o pastor, né? E você falava isso para sua esposa. Quantas vezes, irmãos, nós somos atacados por palavras, né, que a gente percebe que são palavras de pessoas que deveriam nos ajudar, de pessoas que estão no nosso meio, que estão envolvidas com a gente, né? Com certeza o pastor Clébio tem mais tempo de ministério do que eu, e ele também pode ter ouvido bastante coisas, e coisas até mesmo que deixaram bastante chateado. Mas assim, você já parou para pensar que o pastor tem o desafio, que mesmo diante da ovelha que tem problema nas pernas traseiras, ele é obrigado por Deus, no seu compromisso de pastorear todas? Qual é a perspectiva e a vontade que dá? Vou pastorear quem quer me ouvir, vou pastorear quem não me dá coice, vou pastorear quem está sem ferradura, né? Mas não, nós temos que pastorear inclusive as que dão coice. Porque quando a gente olha para a visão de igreja, nós não teremos as melhores pessoas aqui do mundo, mas talvez nós teremos as piores. São pessoas que não conseguiram, diante do seu desequilíbrio, da maldade, do pecado que em nós circula, no nosso sangue, nós não conseguimos nem sequer se adaptar no mundo. Se a gente continuasse no mundo, a gente tinha morrido, tinham matado a gente. E nós corremos para o verdadeiro curral, né, o aprisco de Deus, onde Deus tem tratado desse desequilíbrio, às vezes até das nossas pernas, e também desequilíbrios mentais. Nós temos esse desafio, assim como Neemias teve, de pastorear todas as pessoas, sem distinção, mesmo aquelas que outrora nos ofenderam e falaram coisas que nos machucaram profundamente. E nós temos que ter cuidado, porque até o nosso silêncio faz com que a ovelha fique entristecida. Você não tem o direito, às vezes, de ficar em silêncio. Fica quieto. Já ficou quieto uma vez? Não. O que houve? Eu me lembro até aqui com as irmãs do louvor, que às vezes eu chegava meio chateado, chegava quieto, e eu quieto, meu rosto fica sério, né? Por mais que eu sou dentuço e o sorriso é permanente, mas sério eu escondo, né, o dente, né? E o pastor está muito sério. E aí algumas até perguntavam, fiz alguma coisa? Eu falei, não, eu só estou quieto. Mas tem alguma coisa comigo? Eu fiz alguma coisa? Foi alguma coisa que eu falei? Eu só estou quieto. Talvez eu estou com dor de barriga, eu não quero falar com ninguém, eu estou quieto. Até o teu silêncio, a gente percebe que é uma forma de punição. Então a gente chega à conclusão de que assim, eu não sou dono de nada, nem das minhas próprias emoções. É das ovelhas. São das pessoas que a gente tem essa missão do Senhor de ajudar. Porque até isso traz um certo tipo de desconforto para as pessoas. A gente vê, irmãos, o grande desafio, e eu queria que você também agora abrisse a sua Bíblia lá, só para a gente passar nesse texto, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, eu fico
muito com temor na minha vida, porque quando eu vejo o apóstolo Paulo falar isso para Timóteo, mais de quase 2000 anos atrás, eu fico preocupado de como está agora, de como nós estamos vivendo agora. Se Paulo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, se Paulo falou isso para esse jovem pastor, Timóteo era um jovem pastor e estava pastoreando a igreja de Éfeso, uma igreja complicadíssima, uma igreja com muita mistura de gente, né, com muita mistura de seita, e uma das principais eram os gnósticos. O gnosticismo, ele trazia uma espécie de entendimento racionalista do cristianismo, dizendo que Jesus não ia voltar mais, dizendo que as coisas não eram tão espirituais assim, e transtornava muito a vida de Timóteo, sendo um jovem pastor. E aí Paulo, irmãos, preso, ele vai escrever essa segunda carta para esse jovem pastor, no capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer assim, sede, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Quando eu leio esse texto, eu fico com muito temor, porque eu acredito que a gente está vivendo esse tempo. Ele fala, irmãos, ele está falando para Timóteo. Timóteo não estava numa roda de bar com pessoas estranhas. Timóteo estava na igreja. Timóteo era um pastor integral. Estava no meio de pessoas que comungavam da mesma fé. E ele fala, tem pessoas aí, e vão surgir pessoas, ele usa essa paráfrase, né, de últimos tempos, que serão irreconciliáveis, serão amantes de si mesmo. E se a gente perceber, nós estamos vivendo a era do egoísmo. Pelas autoridades, pelos profissionais, a era do egoísmo. O governo nos trata como estatísticas. Eu já até falei aqui brincando, né? Tu chega ali, vai ver na época de campanha agora que está chegando, você vai ver assim, a UPA bombou, né? É como se na realidade jogasse uma bomba lá dentro, né? Bombou, explodiu. Assim, tivemos 300 mil atendimentos só no ano de 2006. Mas desses 300 mil atendimentos, que qualidade, que nível foi esse atendimento? O cara chegou lá com uma dor de cabeça, tomou uma dipirona, morreu de AVC, mas foi atendido, muito bem atendido, porque a sequência não tem, né, no escrito. Eu cheguei lá, preenchi uma ficha, não consegui ser atendido e fui embora, está lá registrado como atendimento. Ele trabalha na estatística, trabalha no quantitativo, sabe? Nós estamos vivendo esse tempo, nós estamos vivendo, quando ele fala assim, olha, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Queridos, nós podemos ter o conhecimento da Bíblia como Satanás, que conhece de Gênesis e Apocalipse, mas não basta só ter o conhecimento aqui, se esse conhecimento não descer para a caixa das vontades, para a máquina dos desejos, que é o coração, que é a alma, para que possa mudar a confecção, o nascer do pensamento, o nascer da vontade, que em muitos casos está nascendo com defeito. É nascendo com defeito. É a menina que tem desejo pela outra menina, é o menino que tem desejo pelo outro menino. E nesse tempo de verdades que não são mais absolutas, são relativas, tem muita gente dizendo, isso é legal, isso é normal. Tem que ver de que gênero ele é, ou ela é.
Sabe, e esses jovens completamente indefesos estão se apoiando em argumentos que não tem nenhum tipo de vínculo com Deus, não está muito longe da gente. Eu estive lá, a gente acompanhou o irmão da Simone, homossexual, que morreu com AIDS com 22 anos. Sabe, ele sempre falava, quando eu falava com ele, eu falei: rapaz, sai dessa vida. Não, eu vou, porque eu tenho muitos amigos médicos, meus colegas, meus amigos, quando estava internado, não apareceu um. Só quem apareceu foi os crentes atrás dele, porque acredita, a gente acredita até o final. E pela misericórdia de Deus, ele ainda se decidiu. Sabe, cadê aqueles que defendem o discurso das liberdades individuais? Né, o discurso das feministas, né? A gente quer, tem feminista que defende: eu não quero cortar meus pelos, vai ficar igual um urso, mas eu quero, o corpo é meu, fique. Mas não queiram dizer para nós que é normal você matar um feto dentro da barriga. Não queiram dizer para nós que a gente tem que aceitar isso. Nós estamos vivendo esse tempo, queridos. Desafios da igreja. Desafios do mundo. E a gente não pode permitir, irmãos, que isso seja, a nossa voz seja calada. Nós não podemos. E o maior discurso que nós temos, sabe qual é? Sabe qual é o maior discurso que a gente tem? Olha para o lado. Olha para o lado. É a vida do teu irmão. Sem palavras. Com as suas atitudes. Com as nossas escolhas. Ou você tem medo de se posicionar onde você trabalha, onde você estuda? Na faculdade eu falei isso aqui com os irmãos. A professora pediu para cada um ficar de pé e falar sua graduação. Eu falei: eu sou teólogo e pedagogo, mas eu coloquei a teologia primeiro. Sou pastor, sou marido da Simone, sou pai da Yasmin, da Sofia, da Catarina e quem sabe o próximo. Entendeu? Meu currículo. Aí todo mundo: o que esse cara está fazendo aqui? Né? Então assim, sou pastor. Falei, sou pastor. Nós não podemos ter medo. E agora, os holofotes ficam para quem? Para você. Você passa a ser o referencial. Quantas vezes na faculdade, irmãos, a professora, que não era crente, falou assim: Carlos, as meninas participam muito de chá de bebê, né? Porque na pedagogia só tinha eu de homem, né? E de vez em quando aparecia outro que estava fazendo alguma disciplina. Eram 70, 80 mulheres, eu de homem. Imagine, eu lá no chá de bebê. Aprendi tudo sobre chá de bebê, irmãos, tudo. Né? Como organizar, como fazer os quitutes, né? O negócio, as brincadeiras, tudo. Né? Porque eu participava lá, a gente podia sair na hora da aula. E a professora sempre falava assim: Carlos, você tem como você fazer uma oração? Eu, perfeitamente, professor. Se deixasse, até pregava, né? De vez em quando falava um pouquinho. Nós não podemos se esquivar. Está com medo de quê? Está com medo de feminista? Está com medo de socialista de iPhone? Né? Socialista que anda com iPhone grandão e que defende igualdade? Então vende o celular e compra o xing-ling e dá para o pobre que está do teu lado. Mas são socialistas de iPhone. E assim, esse é, irmãos, o grande desafio, um dos grandes desafios da igreja. A igreja está sendo calada, ou estão tentando calar a igreja. Nós não podemos permitir isso. Último desafio, queridos, que é o que a gente tem visto, que não é muito diferente, né, da igreja, são os desafios do mundo. Um mundo completamente hoje relativizado. Não há mais para o mundo verdades absolutas. Quem está fazendo faculdade aqui, você vai ver na figura do professor, na palavra do professor, que a verdade que ele traz não é absoluta, é relativa. E que Deus é quase que um excluído, não pode se falar. Falar de cristianismo, então, você é quase que apedrejado. E aí a gente observa que tudo se coloca na conta da ditadura militar, porque a ditadura militar fez isso com as crianças, fez isso com a jovem, que perseguiu, que matou. E aí eu pergunto: professor, a gente já está um montão de décadas sem ditadura militar, o que está faltando para a gente acertar então, hein? Porque a juventude está se perdendo mais do que lá atrás.
Aí eles não têm respostas. Uma juventude, um mundo que hoje está sem referenciais. Quem é o referencial hoje do Brasil, irmãos? Vamos lá, pela política. O japonês da Federal foi preso. Pelo amor de Deus. Quando a gente vê alguém, né? Pô, fizeram até musiquinha, né? Chegou o japonês da Federal, né? O japonês pegava um político, porque ele era o chefe da carceragem, então ele estava sempre aparecendo. Daqui um dia apareceram, prenderam o japonês da Federal. Eu falei, que isso? Não tem ninguém que a gente possa, esse é honesto, esse vai. O mundo, queridos, sem referenciais. E sabe o que é triste? Que a igreja também está se tornando sem referenciais. Num evangelho completamente infantilizado, cheio de malabarismos com a palavra, sabe, pessoas que defendem discurso, não, o culto foi muito frio, porque Deus não falou, não moveu. O pastor Hernandes Dias Lopes vai falar, ele que estava numa igreja pregando, na sua igreja, e chegou uma senhora muito bem vestida, entrou, tinha algumas pessoas em volta dela que parecia ser segurança, e daqui a pouco deram um aviso para ele leu, falou assim, essa senhora veio porque ela tem uma palavra de Deus para a igreja. Ele falou, imediatamente peguei o papel, guardei no bolso, terminei a palavra, dei a bênção apostólica, e fui para a porta recepcionar o povo. E essa senhora, ela veio muito braba, ele falar comigo, porque assim, olha, por que o Senhor não deixou o Espírito Santo falar? E ele falou, ele falou, você que não ouviu. O Espírito Santo falou, e você que não ouviu. E você nunca vai falar aqui com esse tipo de atitude, com essa grosseria. Eu não te conheço, eu não sei quem você é, como é que você quer falar na igreja? Mas você já viu como hoje é fácil o acesso aos nossos púlpitos da igreja? Você já viu como hoje se recebe membros sem critério? Que tristeza, irmãos. Cadê a ética pastoral? Olha, eu estou saindo, estou chegando aqui para essa igreja, mas você, como que foi? Você é igual Adão, já nasceu adulto? Deus já te criou adulto. Como é que está o teu passado, o seu tempo? Onde você veio? De que igreja você era? Não tem isso mais não. O pastor Ezequias, na nossa viagem lá no Peru, a gente foi conversando no avião, até para me descontrair um pouco do medo, da altura. E ele falava assim, olha, esse negócio de ética acabou. Porque na minha igreja, ele falando, eu tenho 378 membros. E eu oro todos os dias por cada um no meu quarto, porque eu tenho a lista. Todos os dias. E eu sei quem está faltando. Quando eu dou falta de um que eu vou procurar, esse membro já está em outra igreja, já é líder de célula. Falei, pô, mas como é que é isso, pastor? Mas como é que um pastor lá, mesmo sendo da mesma denominação, recebeu, sem sequer comunicar, sem saber a história, o histórico? Ele, Carlos, isso já acabou há muito tempo. Eu falei, não, a gente não pode permitir que isso acabe jamais. O que nós temos hoje é uma preocupação de que se vincula, de que sucesso ministerial é refletido diretamente a uma igreja lotada. Não é. Jesus começou com 12, irmãos. E um se extraviou, né? Começou com 12. Eles não tinham microfone, carro, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, e conseguiam fazer a diferença onde chegavam. Desafio que nós estamos enfrentando, a falta de ética profissional, a falta de ética ministerial. Por último, irmãos, a gente também vive num mundo que está completamente entorpecido pelo prazer. Você já viu, e eu fiz isso com muita tristeza, a nossa juventude hoje procura o que quer fazer, mas primeiro pergunta quanto que quer ganhar. Olha só, presta atenção como isso é grave. Quanto que ganha um profissional, pastor? Às vezes eu recebo essas perguntas, né? Eu não falo, fico comigo, oro. Mas assim, você vai para a profissão fazer o que você gosta
ou que não gosta só por causa do dinheiro, você vai ser infeliz. Você vai ser infeliz naquilo que você vai fazer. Se não me dá prazer, eu não quero fazer. Será que tudo que a gente faz, as mulheres que trabalham em casa aqui, dona de casa, tudo que você faz em casa tem prazer? Lavar a cueca do marido, dá prazer, irmãos? Dá não, né? É mulher que pega assim. Tá lá. Não dá, mas você tem que fazer. Nós temos vivido um mundo cada vez mais entorpecido pelo prazer. É a sociedade hedonista, queridos, que faz com que a gente seja levado a esse tipo de mentalidade. Você tem que fazer no sentido em que vai glorificar a Deus. Glorificar a Deus. E o desafio do mundo que eu vejo que está mais latente, né, e que tem feito a gente vítima, tendo cerceado a nossa própria liberdade, é um mundo atormentado pela violência. Como isso tem acontecido, né? As pessoas não têm mais paz. O mundo, as pessoas estão se perdendo, irmãos. A violência, ela está tomando rumos assustadores. Nós vimos agora, de ontem para hoje, um assalto, acho que foi no estado de Ceará, não sei. O cara foi assaltar, deu um tiro na cabeça da criança, de 1 ano e 3 meses, e depois deu tiro no pai. E roubou R$60. O mundo que está sendo esmagado e atormentado pela violência. Fica de pé comigo, por favor, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, irmãos. Feche os seus olhos. Eu acredito que tem muita gente aqui que esqueceu aquilo que Deus prometeu muitos anos atrás. Feche seus olhos. Eu queria que você lembrasse, que você resgatasse suas memórias. Por que que isso não se tornou realidade? Muita gente aqui tem promessa de Deus. Talvez vocação de Deus, vocação ministerial. E ainda não conseguiu, porque está preso a uma situação que ainda não conseguiu resolver. E eu tenho certeza absoluta, queridos, que Deus, Ele tem o poder de arrancar essa bola de ferro do teu pé. De arrancar essas algemas que não foi Ele que colocou, mas foi o inimigo da nossa alma. Correntes espirituais que têm aprisionado a sua vida, aprisionado até mesmo a tua fé. Talvez você não acredita mais. Não acredita mais que é possível. E eu quero dizer para você que tudo é possível ao que crê. São palavras de Cristo. Quem disse que não? Quem disse que não é possível? Essa palavra não pode ser maior que o Deus que nós servimos, que fez a promessa e disse: é possível. Coloque isso diante do Senhor nessa noite, meu irmão, minha irmã. Coloque a sua vida em toda a complexidade da sua vida, todos os teus sonhos, objetivos, tudo aquilo que está parado. Você sabe exatamente a decisão que tem que tomar. Você sabe as escolhas que tem que fazer. Não resista à voz de Deus, porque vai chegar um tempo em que não vai ter mais tempo. Vai chegar um tempo em que o tempo vai terminar. E aí sim, eu quero te dizer que vai ser tarde demais. Vamos orar, queridos. Vamos falar com Deus. Muito obrigado, Senhor Deus. Eu te peço que o Senhor possa trabalhar no coração de cada um aqui, ó Deus, que hoje está aqui pela tua mão, que ouviram a tua palavra, Senhor. E eu tenho certeza
de que o Senhor falou poderosamente em seus corações. A tua palavra não fica vinculada à alimentação do pregador, Senhor, mas ela vai além, ela vai em lugares profundos, e ela tem o poder de mudar. Muda esse coração, arranca as tristezas, elimina as consequências das frustrações do passado, e faça com que cada um possa olhar para Jesus e seguir em frente com a sua vida, crendo que o Senhor abrirá as portas necessárias. Muito obrigado pela tua igreja, Senhor, que hoje nós comemoramos o 15º aniversário. Muito obrigado. Perdoe os nossos exageros, Senhor. Perdoe as nossas estupidez. Perdoa-nos e nos ensina, ó Deus, a ser ministros centrados na tua palavra, direcionados pelo teu Espírito Santo, edificando e não destruindo a vida das pessoas. Toma também todos que nos visitam, Senhor, que o Senhor possa abençoá-los também poderosamente. Assim te oramos, grande Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Você acabou de ouvir mais uma mensagem de Deus, do pastor Carlos Martins, pastor presidente da comunidade evangélica Casa Sobre a Rocha. Nossos cultos, todas as quintas e domingos, às 19 horas. Local, Cooperativa 79, Conjunto Betinho, Vila Kennedy. Você é nosso convidado.